Às vezes ocorrem coisas que até Tomé duvida, e que se fossem contadas iriam achar que é mentira, pois precisamos ver para crer. Por sorte, sempre tem um celular ou câmera para gravar tudo, que vai desde coisas malucas até momentos inacreditáveis. Veja hoje os vídeos que, se não fossem filmados, ninguém acreditaria. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixe seu like. É claro! Sua curtida ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais gente. Belezinha? Então é isso. Bora pro vídeo. É muito comum os pais terem babás eletrônicas quando existe uma criança pequena em casa, né? E foi justamente esse dispositivo que registrou um momento que seria bem fofo, se não fosse trágico. Esse moleque parece estar apenas fazendo arte, jogando objetos contra a televisão, que não demora para ficar com a tela toda estragada. Ah, miserável! O mais engraçado é que, se repararmos bem, o Pimentinha está lançando as coisas no vilão do programa para ajudar o herói na batalha. Repare que a cena é de luta entre dois personagens e, na tentativa de dar aquela mãozinha para derrotar o mal, o pequeno justiceiro faz o que pode. Uma pena que quem sofreu com todos os ataques foi apenas o aparelho de TV da sua família. Nem todo mundo dirige bem, né? Mas existem algumas pessoas que definitivamente não deveriam ter licença nem para segurar um volante. Esse mano aqui precisava estacionar, mas acho que ele não estava com muita paciência para procurar uma vaga vazia e por isso resolveu fazer isso. Eu nem consigo imaginar como foi que ele conseguiu realizar tamanha proeza. Bom, pelo menos o carro entrou na vaga e não danificou nenhum outro veículo. O maior problema mesmo é na hora do homem sair, né? Veja só que trabalhão! A pergunta que fica é, como será que ele tirou o veículo desse lugar na hora de ir embora, mano? Na hora que esse garçom estava saindo da cozinha com todos os pratos da mesa na mão, o coitado escorrega no quiabo, dá uma patinada e vai direto pro chão. O incrível é que o garçom Naruto conseguiu salvar o rango sem deixar cair nem um caroço de arroz. Uma dádiva dos ninjas. Caraca, deem uma placa de funcionário do mês para esse cara. Dizem que o cão é o melhor amigo do homem, mas acho que o animal desse vídeo não se enquadra nessa categoria. O simpático bichinho ficou conhecido como cachorro cagueta, porque enquanto seu dono, acusado de tráfico, tinha sua casa revistada durante uma operação policial, o Pinscher deu uma de bom samaritano e mostrou onde os ilícitos estavam escondidos. O cachorro, mano, foi até o quintal e começou a cavar exatamente onde o fora da lei havia escondido alguns tabletes ilegais. Imagina uma coisa dessas, você dá água, dá ração, gasta com um veterinário e ainda o seu animal de estimação te entrega? Ainda bem que cachorro não vai preso, porque X9 são os que mais sofrem na cadeia. À primeira vista, parece que deu um piripaque na galinha e ela partiu dessa para melhor. Porém, quando o cameraman se aproxima e começa a mexer na água, percebemos que a folgada só estava dando uma relaxada, afinal de contas ninguém é de ferro. O engraçado é que a penosa ainda acorda meio perdida. Onde é que eu tô? Provavelmente esse é o reservatório de água para que os bichos se hidratem durante o dia. E como é folgada, a galinha resolveu usar como piscina. Bom, depois que vai parar na panela, ninguém sabe o motivo.
De tempos em tempos, algum animal invade o campo no meio de uma partida de futebol, mas nesse caso não tinha hora pior para algo assim acontecer. Em um jogo da terceira divisão argentina, o goleiro tentou repor a bola rapidamente, porém acabou pegando no atacante adversário e sobrando livre para ele empurrar para a rede. Seria um gol de oportunismo se não fosse o diacho de um cachorro que apareceu do nada e fez uma belíssima defesa. Ele tá parado! Nem mesmo o Courtois teria pegado essa, hein? Acho que esse dog deveria ser contratado para algum time da Série A. O goleiro canino aprontou essa em uma partida de 2018, e mesmo dando uma mão, ou melhor dizendo, uma pata para o time Defensores de Vila Ramallo, não adiantou nada, pois mesmo assim eles acabaram perdendo de 3-0 para o Juventude. Esse homem foi fazer aquela graça para os amigos nas redes sociais, esfregando na cara de todos o tamanho do peixe que havia acabado de capturar. Para mostrar que o animal estava fresco e ele não tinha comprado na feira para dar o migué, o gênio resolve colocá-lo na água. Quando isso acontece? Se a ideia foi mostrar que o animal estava vivo, deu certo, né? Tanto que ele saiu vazado na primeira oportunidade que teve. O melhor é a tristeza que o pescador fica depois de ter perdido seu jantar, enquanto seu amigo começa a rir da burrada que o seu passa cometeu. A câmera de segurança desse mercado flagrou algo bem fora do comum. Enquanto a moça que trabalha no caixa passa as compras, a esteira leva até o local de pôr a sacola. Mas na hora que a cliente encosta no pote de picles, ele explode sem nenhuma explicação aparente. Ué, a funcionária do estabelecimento toma um banho de conservantes que deve ter deixado um cheiro daqueles no mercado inteiro. O que será que aconteceu para que o produto se revoltasse desse jeito? Ainda bem que ninguém se feriu, mas vão precisar de um tempo para limpar essa sujeira do pepino kamikaze. É, só bagunça. Nesse vídeo podemos ver uma comunidade na Índia que recebeu uma escada rolante pela primeira vez e claramente a população não sabe como o negócio funciona. Tudo errado. O pessoal que carrega as compras na cabeça tenta subir os degraus, porém os coitados não estão familiarizados com essa tecnologia, tentando subir em uma que estava descendo. Em pleno 2022, ano de Copa do Mundo, Elon Musk soltando foguete adoidado e ainda tem gente que nunca viu algo simples do nosso dia a dia. Algo assim é até difícil de acreditar. Alguns policiais estavam fazendo a ronda quando viram um carro suspeito, mais rebaixado que o Corsinha do meu tio, e ficaram sem acreditar quando pararam o veículo, porque começou a descer gente como se não houvesse o amanhã. Caraca. Até no porta-malas tinha pelo menos umas 3 pessoas. Se a física diz que não cabem 2 corpos no mesmo espaço, esse pessoal tá aí para refutar essa teoria. Uau! Depois dessa, acho bom eles checarem até mesmo o porta-luvas. Esse rapaz estava comemorando seu aniversário com os amigos, que fizeram aquela festa raiz, com um bolo quadrado e um arco de balão no fundo. Só que eles compraram uma vela que o mano tenta apagar a todo custo e não consegue de jeito nenhum. Após tirar todo o ar do seu pulmão, ele precisa evocar as forças divinas. Após fazer o sinal da cruz, o fogo cessa instantaneamente, como em um passe de mágica. Bom, agora eu já sei como apagar esse tipo de vela do capiroto.
Esse jogador amador de basquete estava tentando fazer bonito e deixou filmando o que seria um ponto feito da parte de trás da cesta. Só que na primeira tentativa, o Jordan de Araque já erra e a bola fica presa em cima da estrutura. Para pegar a redonda, ele tira e joga um de seus sapatos, que também fica lá em cima sem nem mexer na bola. Bom, a única solução seria lançar o outro lado do par. Dessa forma, ele consegue pelo menos recuperar os seus calçados. Mas calma aí, ainda está faltando o diacho da bola. A saga continua e mais uma vez o calçado vai parar lá em cima, até que o maluco recupera os dois novamente. Porém, esse cara bem que poderia ser brasileiro, porque não desiste nunca. Ele joga mais uma vez e finalmente derruba a bola, mas de novo, um dos lados ficou lá em cima. Pô, cara, de novo! Aparentemente, não dá pra se ter tudo. Vai ter que escolher bola de basquete ou par de tênis. Também existe uma terceira opção: ficar o resto da vida nesse loop infinito. Muitos já conhecem o airbag que existe em todos os carros modernos, e esse colete trouxe o mesmo conceito para evitar quedas. Olha só que parada louca! Se trata de um traje inteligente que consegue sentir a pessoa caindo e infla bolsas de ar colocadas em lugares estratégicos para diminuir o impacto e evitar qualquer ferimento. Eu não sabia. É recomendado para idosos e pessoas que tenham a saúde debilitada, pois protege a coluna, o pescoço e até os braços. O único problema dessa invenção que pode salvar vidas é o valor, sendo comercializada na internet pela bagatela de R$1.000. Eu sei que é um pouco salgado, porém é um ótimo investimento para evitar maiores problemas, né? Em dias de cansaço, menino, qualquer lugar é lugar para puxar aquele ronco, não é mesmo? E esse jovem estava aproveitando a pausa para dormir em cima da sua própria bike, ali mesmo no meio da calçada. Só que em determinado momento, o moleque se desequilibra e leva um tombo daqueles com a magrela e tudo. Pelo menos ele levanta com bom humor e apenas ri do seu momento de vergonha, afinal de contas todo mundo da rua ficou olhando para o soneca. Nem doeu. Todos nós colocamos portões na residência para nos protegermos, porém os criminosos estão roubando até mesmo isso. Em uma noite de maio do ano passado, as câmeras do vizinho filmaram uma cena inusitada. Um homem de capuz simplesmente puxa o portão e sai correndo com mais de 1.000. Agora, como esse cara conseguiu o desprender da parede de uma maneira tão fácil? A técnica da minha profissão eu não ensino, eu estudei. Bom, eu não sou nenhum Sherlock Holmes, mas acho que esse criminoso era um conhecido da família. Afinal de contas, após o furto, podemos ver que existia um cachorro que nem sequer foi pra cima. Talvez porque já conhecia o homem, né? Mas o que você acha? Essa dupla dinâmica encontrou o ponto de equilíbrio e a sincronia perfeita para que o trabalho de encher o caminhão com botijas fosse feito da maneira mais fácil e rápida possível. O trabalhador de baixo joga os objetos que parecem estar cheios com uma facilidade impressionante, e o que está lá em cima só ajuda a encaçapar todos eles dentro do caminhão. Rapaz, e eles manjam tanto, mas tanto, que ainda fazem uma gracinha. Eu não duvido nada que daqui a um tempo esse tipo de coisa vire um exercício do CrossFit. Quando a residência tem muitas portas de vidro, a atenção precisa ser redobrada para não passar vergonha, ainda mais quando se trata de uma visita que não está familiarizada com o local. Esse casal estava sentado conversando numa boa quando uma amiga aparece e caminha em direção à porta, mas acaba dando de cara com uma das partes do vidro. Eles fingem que não perceberam nada, porém um homem dá aquele sorrisinho maroto e a mulher coloca a mão na boca para não deixar escapar a gargalhada. Tomou uma jabiraca radical.
Imagina só, estar na frente de casa e sentir um impacto de um raio caindo bem do seu lado. Foi justamente isso que aconteceu com essa moça, que estava saindo de casa como faz todos os dias, e do nada, um estrondo forte fez com que ela se assustasse e corresse para dentro na mesma hora. Se tratava de um raio que atingiu uma árvore bem ao lado de onde ela estava, inclusive fazendo com que alguns pedaços de madeira voassem para todo lado. Porém, a moça deu sorte e saiu sem nenhum arranhão. Imagina o estrago que teria sido se a descarga elétrica caísse um pouco mais perto. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. E mano, deixa eu te falar outra coisa. O que você tá fazendo da sua vida que ainda não se inscreveu no canal? É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aproveitar todos os lançamentos. É isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like. E aqui na tela tem os lançamentos do Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, belezinha? Então é isso.